esse voto do ministro Luiz Fux, porque, é claro, a gente sabe que não vai haver ali os ministros não vão mudar de posição por conta do ministro Luiz Fux, o que poderia acontecer dentro de um julgamento, alguém mudar de ideia com relação ao seu posicionamento, a partir do que o ministro Luiz Fux está dizendo, que ele abriu uma divergência. É muito difícil pelos ministros que ainda vão se manifestar, são todos ministros que de alguma forma ou de outra já se colocaram com relação a esse julgamento, mas o Fux está plantando uma sementinha que pode ser colhida no futuro, caso a composição da corte mude, ou o cenário político mude. É isso que se espera desse voto do Fux, na seara ali dos bolsonaristas, ou das pessoas que discordam desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, de pontos, principalmente desse julgamento, que são bastante questionáveis. Então, é o que aconteceu no caso da Operação Lava Jato, né? Vamos lembrar que o Supremo foi totalmente favorável à Operação Lava Jato, e depois, com o tempo, essas opiniões foram mudando, não necessariamente porque os ministros foram mudando, e a gente viu que a Operação Lava Jato foi praticamente toda anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ao divergir e colocar como divergência dois fatos, né, de que esse crime não deveria estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, ele é algo da primeira instância, porque não há pessoas com prerrogativa de foro envolvidas nesses casos, principalmente nesse núcleo que está sendo julgado nesse momento. Então, esse é um dos pontos que ele questionou e que podem mais para frente, né, se mudar esse cenário todo, virem a ser considerados pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Ele também fala do julgamento na primeira turma, que é uma turma menor, né, de 5 ministros, e não no plenário do Supremo Tribunal Federal, e chega a citar, né, que um dos presos lá por conta do que aconteceu no 8 de janeiro, né, que foi essa invasão dos poderes da República, chegou a ser julgado no plenário do Supremo. Então, você está julgando agora um ex-presidente da República numa turma. Então, é um outro ponto que ele está plantando que pode ser colhido mais lá à frente. E toda essa caracterização que ele traz do que é um crime de organização criminosa, e o ministro se aprofunda bastante com relação a isso e traz inúmeros exemplos de que, na concepção do ministro, com base no que já foi julgado até agora, não se pode caracterizar uma organização criminosa, porque o ministro, segundo o ministro, a organização criminosa, eu estou tentando achar aqui minha colinha, mas ele fala que não são para crimes determinados, como se está caracterizado agora, né? Um grupo de pessoas se uniu para dar um golpe de Estado. Segundo o ministro, o conceito, né? E a gente foi pegar também a lei para verificar o que o ministro estava dizendo. O conceito de organização criminosa é para crimes indeterminados. Então, são vários tipos de crime que se cometeria. Essa posição do ministro Fux, ele traz vários habeas corpus que já foram dados, tanto pelo Supremo quanto pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que colocam esse entendimento. Então, se você não tem um crime, uma organização criminosa, você tem que caracterizar individualmente cada crime, e o ministro é bastante claro na sua concepção de que esses crimes não foram caracterizados. Então, ele dá várias estocadas aí no que o ministro Alexandre de Moraes concluiu, né, para fazer essa denúncia. Tanto ele quanto o ministro Flávio Dino que concordou com relação à tese da denúncia, e o ministro diverge integralmente em tudo aquilo que foi colocado. A gente sabe, né, Neila, que o ministro Alexandre de Moraes não está acostumado a ser contrariado, ele deve estar bastante zangado com esse voto do ministro Luiz Fux. A gente tem a apuração, né, de que quando o ministro é contrariado, ele telefona para os ministros, tenta conversar, tenta colocar a sua posição, mas nesse caso não vai adiantar telefonar para o ministro Fux, não, porque ele já colocou ali bastante divergências com relação ao que o ministro colocou. E para terminar aqui, se eu estou falando mais do que o Fux, acho que tem um ponto também importante, né, que me chamou bastante atenção. A todo tempo, o ministro coloca que esse não é um julgamento político e que você não pode moldar a interpretação das leis e das regras do jogo para que você inclua, para que você justifique a sua posição. Então, o ministro
tentou ser muito técnico nas suas falas e, ao colocar isso, ele está levantando, sim, uma suspeita de que esse julgamento está sendo político. Então ele diz, ele cita, né, um autor, que eu não consegui pegar o nome do autor, mas ele fala claramente, né, nessa fala, ele diz o seguinte, que pouco importa se alguém tenha cometido um ato antissocial, né, algo que se reprove, que aquilo tenha sido cometido. Se isso escapou à previsão do legislador, se o agente deve contas ou não à justiça com relação a isso. Então, não basta você considerar que o que foi feito é um absurdo. Eu tenho lido muitos editoriais de jornal dizendo o seguinte, olha, depois que terminar esse julgamento, o Supremo tem que voltar a ser o Supremo, que é um absurdo, né? O Supremo tem que ser o Supremo, independentemente do caso que ele está julgando, e não dá para os fins justificarem os meios só porque você quer moldar ou porque a gente está diante de um fato gravíssimo que realmente quase se levou o país para uma ditadura. Você tem que julgar com as regras que você tem, é isso que o Fux está colocando. A minha curiosidade e concentração agora, Neila, é ver como os outros ministros vão incluir nos seus votos algo para rebater diretamente o que o Fux colocou no voto dele. Uma pena que